Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso segundo encontro da jornada de imersão em agentes de inteligência artificial. Estão todos me escutando aí? Se puderem dar uma reação aí, um okzinho só para confirmar. Que beleza! Bom, então eu sou a Kelly Ganderla, bem-vindos à nossa segunda sessão dentro da jornada de inteligência artificial, que é um evento realizado pela iProcess. Antes de eu passar a palavra aqui, chamar o meu colega Felipe, vou apresentar um pouquinho, né? Falar um pouquinho para vocês sobre a iProcess. Então, toda essa quinzena de conteúdos que a gente está realizando é promovida pela iProcess, que é uma consultoria que oferece produtos e serviços para apoiar os nossos clientes em todos os temas relacionados à transformação de processos, né? Do licenciamento, a implantação de diferentes soluções, a modelagem, redesenho e implementação de projetos com as tecnologias de transformação digital. Nós somos especialistas nas principais tecnologias conectadas ao trabalhador digital, que transformam a forma de executar os seus trabalhos, os seus processos, com um conjunto de parceiros que são referência de mercado, certo? Então, através do nosso portfólio de serviços, como o Process Mining, que complementa a parte de análise e redesenho, né, além de outras ferramentas, a iProcess é uma organização agnóstica como consultoria. A gente vai sempre buscar a melhor seleção de fornecedores no mercado para levar diferentes opções para os nossos clientes. Então, para cada uma das tecnologias que a gente atua, a gente tem sempre 2 a 4 opções em que a gente vai apoiar nessa identificação. E, claro, o cliente já sendo cliente, né, já conhecendo, já utilizando essas plataformas, a gente entra com o nosso expertise do nosso time. Então, a gente atua com fornecedores de referência nas tecnologias, né, desde Robotic Process Automation, Business Process Management e também a parte de inteligência artificial, como UiPath, Automation Anywhere, ou Lecon e Sidon na parte de BPM, apenas um pouco do nosso portfólio. A gente acredita que a inteligência artificial é uma tecnologia que precisa ser implementada em toda a empresa. Então, ela não é apenas um tema da área de TI, né? É por isso que a gente desenvolveu uma metodologia que apoia os nossos clientes na adoção corporativa de inteligência artificial através de 4 pilares: a descoberta, a implementação, a escala, a gente começa com a capacitação, formando, né, o conhecimento, e aí, a partir daí, descobrir oportunidades de inteligência artificial, implementar essas soluções e atuar no ganho de escala do uso dessas ferramentas. E através dos cursos em EAD, com aulas gravadas, a gente leva para toda a empresa, numa linguagem de negócio, o conhecimento que todo colaborador devia ter sobre inteligência artificial, para tornar o seu trabalho mais produtivo e conseguir se conectar com as equipes que atuam no nível mais técnico, de forma que todos falem a mesma língua. Além disso, a gente também desenvolve e implanta projetos nas mais diferentes tecnologias de inteligência artificial, e a gente tem um amplo portfólio para suportar todas as suas iniciativas dentro de IA, da capacitação à descoberta e à implementação. Bom, tudo isso, né, é o que está por trás do conhecimento que a gente está compartilhando com vocês nessa quinzena da jornada de imersão em agentes de inteligência artificial, que começou na terça-feira, em que eu apresentei a vocês, né, sobre o que são os agentes de inteligência artificial, quais são os grandes diferenciais disso, né, em relação a outras tecnologias. E hoje a gente entra, então, no módulo 2, onde a gente vai apresentar para vocês 4 plataformas agênticas, sendo que hoje a gente começa com o meu colega Felipe, que vai mostrar para a gente uma das plataformas, que é o IBM Watson. Boa tarde, bem-vindo, Felipe. Está contigo. Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve bem? Tranquilo. Então, eu sou o Felipe, eu sou desenvolvedor na iProcess. Eu vou apresentar hoje um pouco sobre a plataforma do Watson X Orchestrate, né? E principalmente o que a gente consegue fazer com ela. Então, eu vou aproveitar bastante da introdução que a Kelly fez, né, no último encontro, e vou também, ali, sempre que possível, relembrar algumas questões principais, né? Bom, vamos começar então. O nosso primeiro tópico vai ser dar uma visão geral sobre o que é criar um fluxo de IA agêntica, uma aplicação de IA agêntica na IBM, né? Quais são os pontos principais. Então, a IBM estrutura isso... Oi? Só lembrando que você tem que puxar a apresentação aí na tua tela.
Tá mostrando a minha ainda. Perdão. Beleza, acho que agora todo mundo está vendo minha tela. Sim. Beleza, pessoal. Então, a IBM estrutura essa ideia de agente em torno de 5 pilares principais, tá? O primeiro dele é o pilar dos dados, né? Então, a gente precisa ter acesso a dados e a dados de confiança, né? Principalmente quando a gente está falando do contexto empresarial, né? A gente tem que ter a certeza que a gente vai poder usar aqueles dados nas nossas aplicações e que eles estão acessíveis, né? E, além disso, a gente precisa de um conjunto de ferramentas para a gente dar, né, a capacidade do nosso agente de é, fazer os processos, e a IBM tem um pilar que é a orquestração agnóstica. O que significa isso? Significa que a gente vai trazer soluções, né, de agentes independentes da plataforma. Por isso que a gente chama do Watson Orchestrate uma plataforma integrada de orquestração de agentes. É porque a gente vai conseguir lidar, né, com um amplo ecossistema, eu já vou entrar em detalhes, para fazer a orquestração, e o Orchestrate vai atuar como um maestro ali nessas aplicações. Além disso, um ponto importante é sempre a governança com segurança. Então, a IBM tem uma atuação muito forte na governança, principalmente dessa parte de IA. Ela está atualizada com as últimas legislações, e também um ponto muito importante aqui, principalmente quando a gente fala no contexto de IA generativa, né, é a explicabilidade dos nossos modelos. Né? A gente garantir não só que a gente vai alcançar o resultado proposto, mas que a gente vai conseguir explicar os passos, né, o raciocínio que esse resultado teve. Bom, então, começando um pouco com a visão geral da nossa plataforma, não se assustem muito com o diagrama, é só para a gente ter a visão aqui do usuário e do papel do Orchestrate nessa jornada do usuário. Bom, então a gente começa com o usuário interagindo com algum canal. Então, esse canal pode ser uma plataforma específica, como o Slack, ou o Teams, ou o chat integrado da IBM, né? Ou até um canal de voz. E essa interação vai ser direcionada para a orquestração do Watson X Orchestrate. E aqui a gente vai começar a atribuir, né, os agentes, né, que vão atuar para resolver, né, transformar essa interação, né, na utilização de processos de negócio, de automações, como RPA bots, e dados empresariais. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso criando e orquestrando múltiplos agentes. Esses agentes podem ser agentes personalizados, que a gente criou, né, em plataformas open source, na cloud, podem ser agentes integrados que a IBM oferece, né, agentes prontos que a IBM oferece para CRM, para RH, e podem ser agentes especializados também, né, então podem ser microagentes ali que vão fazer ações específicas. E a IBM vai trazer isso para a gente com várias integrações de negócios, né, então a gente vê vários players no mercado aqui, né, então a SAP, a Oracle, por exemplo, a Google, a gente vai ver em detalhes aqui como que a IBM está integrando essas soluções no produto do Orchestrate. Então, para a gente ter uma noção melhor do ecossistema de orquestração e do que a gente fez, a gente pode pensar em casos de uso, né, específicos. Né? Então, a gente tem o caso de uso de agentes especializados, que vão ser Agentforce, ServiceNow. A gente tem casos de uso para ferramentas de colaboração, né, como a publicação no Slack, no Zoom, no Teams. A gente tem integração com ferramentas de RPA, né, tem tanto o RPA da IBM, como soluções do UiPath, Automation Anywhere, e a integração com o próprio ecossistema horizontal ali da IBM. Né? Então, além do Orchestrate, a gente tem outras soluções de dados, por exemplo, da IBM, e o ecossistema ele está preparado para receber também esses agentes, né, se adaptar a soluções open source, né, como a integração de agentes ali do LangChain, e, né, o essencial aqui, com o uso empresarial, que é se conectar com a realidade da empresa, né, os sistemas que a gente usa no dia a dia. E essa opção, né, da IBM de estar atuando em várias clouds, atuar com integração com vários agentes externos também, a gente consegue extrair ao máximo, né, também dos grandes players do mercado, né, da IA, né, como a Google, Copilot, esse tipo de coisa. Então, agora, a gente vai para uma parte um pouco mais prática, então vamos ir diretamente para a plataforma, para a gente ver como que é feita, o que tem disponível atualmente, né? Vou dar um gostinho assim do que a gente vai fazer, mas agora vocês estão vendo
o catálogo de integrações prontas da IBM. Né? Então, aqui a gente tem uma série de agentes, né? Um agente do Salesforce, tem agentes do ServiceNow, que são agentes prontos que a gente vai poder utilizar, né, como eles estão, ou customizar, além de ferramentas, né, ferramentas de produtividade. Então, a gente tem aqui, né, uma lista bem grande de parceiros que já desenvolveram as suas soluções e colocaram aqui no catálogo para a gente poder utilizar. Bom, então vamos voltar para a apresentação. E como que a gente vai conseguir construir esses agentes, né? Então, a gente tem 3 paradigmas diferentes para a construção dessas soluções agênticas no Orchestrate. Eu vou comentar cada um deles em detalhe. Opa, beleza. A primeira abordagem é a abordagem no code. Então, essa abordagem, ela não vai exigir nenhum conhecimento de programação, a gente vai utilizar simplesmente um agente, né, como eu demonstrei aqui, do catálogo de agentes diretamente, só conectando com os nossos usuários, novas variáveis de ambiente, e a gente vai conseguir, né, ter ali a implementação imediata, com a geração de valor rápido desses agentes. Mas é claro que, em muitos casos, a gente vai precisar fazer alterações ali. Só que como a gente oferece essa oportunidade de customização para os usuários de negócio, né, sem necessariamente envolver ali os desenvolvedores, né, é com essa abordagem que vai ser o foco principal dessa apresentação, né, do Agent Builder. O Agent Builder é uma abordagem low code. Significa que a gente não vai precisar de conhecimentos avançados de programação, mas a gente vai conseguir definir em detalhes, né, e customizar essas soluções. Então, é uma abordagem visual e intuitiva, para a gente fazer a configuração rápida de agentes e ferramentas. Né? Então, a gente vai ver bastante desse cara aqui hoje. E, além disso, né, para os desenvolvedores, como eu, tem os kits de desenvolvimento, para soluções que a gente chama de uma abordagem pro-code, voltada a código mesmo. Porque com essas abordagens voltadas a código, a gente consegue resolver problemas cada vez mais complexos e trabalhar outros pontos, né, como a escalabilidade, a importação, exportação de agentes, além de funcionalidades, né, mais avançadas que exigem naturalmente um conhecimento maior de programação. Então, a gente tem como interagir com esses agentes dessas 3 maneiras, tá? E, da mesma forma, o agente que a gente vai desenvolver nessa abordagem Pro-Code, a gente vai poder visualizar e gerenciar ele pela abordagem Low-Code também, que é muito legal. Então, com isso, a gente consegue passar, né, um pouco mais de como a gente vai definir esse comportamento da gente. Quando a gente muda para o paradigma agêntico, né, a gente precisa definir de alguma maneira, né, as metas e os objetivos do nosso agente. A gente tem 2 maneiras para fazer isso, para gerar, traduzir, né, as regras de negócio realmente em uma solução que automatiza. Então, a gente pode fazer isso com um prompt com instruções, né? Então, daqui um conceito que a Kelly trouxe anteriormente, em que a gente vai fornecer ali instruções em alto nível, né? Em linguagem natural sobre o que o agente tem que fazer, né? As metas dele, os processos para ele atingir essas metas, ferramentas, o conhecimento que ele vai ter acesso, né? Ela está dando um exemplo de uma base de conhecimento e o resultado esperado. E o agente vai ter a autonomia de atingir esses objetivos, né, de raciocinar as etapas ali, saber quais ferramentas ele vai poder atuar ou não. Mas existem casos que não é suficiente ter apenas um prompt com instruções, que a gente precisa ter realmente um fluxo sendo seguido passo a passo. E no Orchestrate a gente vai ter a oportunidade de fazer 2 coisas de formas diferentes, né? Então, a forma do prompt com as instruções, ela vai mais para definir o objetivo do agente, ele de forma geral, como que ele vai se comportar, né? A gente vai ver que é um bloco de behavior, e o fluxo em si vai atuar como uma ferramenta que a gente pode instruir ao agente numa tarefa que a gente precisa de um controle maior, aí ele seguir um fluxo específico, né, que tem início, meio e fim, para executar uma determinada tarefa. Então, a gente vai ver isso sendo aplicado também dentro da plataforma. Bom, e como que a gente vai interagir com esses agentes que a gente vai criar? O foco da plataforma Orchestrate hoje, ela é um foco
voltado à interface de chatbots, né? Então, a interfaces conversacionais. Então, a gente tem interfaces conversacionais nativas que a IBM oferece, disponibilizadas pelo próprio site, que a gente também tem a opção de adicionar um site externo, né? Mas no site da IBM já tem toda a questão da autenticação, controle de usuário, controle de acesso. E também a gente tem a opção, já integrada ao nosso Agent Builder, de publicar esse agente em aplicativos de chat, né, como o WhatsApp, o Teams, o Slack ou o Facebook Messenger. A gente também vai entrar em detalhes depois como que a gente vai fazer isso. Mas nessas experiências, a gente tem recursos avançados, né, de chat, né, então a gente vai poder usar formulários para receber informação dos usuários, né, ou apresentar informação dos usuários de forma estruturada, fazendo validação dos dados e orientando melhor. Além de ter a possibilidade de interagir diretamente com os documentos, então o usuário vai poder enviar um documento em PDF, ou a gente vai entender esse documento e vai conseguir responder com base nele. Além disso, a gente tem novas funcionalidades de voz também na plataforma, que vão abrir ali novas oportunidades, né, para a gente interagir, receber e enviar áudios para atender os usuários. Mas, entrando um pouco em detalhe, fazendo uma relação com o que a Kelly trouxe, né, como exatamente funcionam, né, o que a gente precisa para construir esses agentes. Um dos pontos principais é definir os modelos cognitivos que a gente consegue utilizar na plataforma da IBM. Então, a IBM ela tem um modelo padrão, um modelo cognitivo padrão, que seria um modelo simples, que ele é centrado nas próprias funcionalidades do modelo de linguagem, da LLM. Então, ele é centrado em ferramentas, né? Então, ele tem essa capacidade de chamar funções, mas ele é ideal para tarefas simples e lineares, né? Porque ele tem uma capacidade de raciocínio, de planejamento mais limitada. Então, a gente vai usar esse modelo padrão em agentes mais simples, né? Que fazem poucas ações diferentes, mas a gente tem os modelos de React, que eu vou relembrar um pouco aqui daqui a pouco, mas é que ele basicamente implementa uma etapa de raciocínio maior para a gente ter ou conseguir abordar tarefas mais exploratórias, mais tarefas que a gente precisa que o agente realmente valide se o objetivo está sendo alcançado ou não. E também temos agora em preview um modelo cognitivo de planejar e agir, né? É o Plan Act, que está em preview naquele interface de código que eu comentei, em que a gente consegue uma transparência, uma rastreabilidade maior, porque o agente, desde o início, segue um plano, né, que ele pensou bem estruturado, né? Então, isso faz com que ele lide melhor com o fluxo, com várias etapas diferentes, com várias ramificações diferentes. Mas para isso tudo para isso tudo funcionar, né, a gente precisa minimamente entender o principal modelo desses, que é o React. Então, só voltando ao conceito que ele apresentou, né, no React a gente basicamente vai estar interagindo com o nosso modelo, dando um objetivo, né, então o usuário vai fazer alguma requisição, vai pedir alguma coisa, ou a gente vai ter que entender esse objetivo, perceber o ambiente em volta dele, ou seja, ter acesso aos chats anteriores, né, entender a pergunta que ele fez, vai ter uma etapa de raciocínio e planejamento, em que ele vai entender a situação e gerar um plano mesmo, né, de etapas que ele vai executar, avaliar que ferramentas ele tem para executar essas etapas e assim escolher essas etapas. A partir desse momento ele pode agir. Então ele vai agir executando as ferramentas. Por exemplo, a gente pode pensar no exemplo que é consultar o saldo de férias, né? Então, aqui na etapa de raciocínio e planejamento, ele definiria que para marcar as férias do funcionário, ele precisa primeiro saber se o saldo, obter o saldo, depois verificar se esse saldo está compatível com o que o funcionário solicitou, e aí sim, né, nessa etapa de agir, ele vai estar obtendo esse valor do saldo, então, avaliar se esse resultado que ele chegou, que é o saldo, ele é o suficiente para ele atingir a meta dele, ou se ele precisa fazer mais interações, né, de raciocinar, agir e refletir. Então, essa capacidade de observar o resultado que ele obteve e ver se atingiu o objetivo ou não, é o que diferencia o React dos outros modelos cognitivos, né? Então, ele tem essa capacidade de adaptabilidade, ele consegue refinar o plano conforme ele vai vendo se o resultado foi atingido ou não. E para isso funcionar, a gente precisa de um modelo de linguagem, algo que consiga interpretar e gerar texto de modo eficiente. A IBM tem uma abordagem de seleção de modelos
que sejam adequados ao uso empresarial, né? Então, né, é importante a gente garantir, né, a segurança, né, que o modelo não vai expor tópicos sensíveis, esse tipo de coisa. Então, é preciso um controle nesse sentido, e a IBM apresenta isso apresentando uma seleção de modelos recomendados. Pela a interface que a gente vai ver, a gente tem basicamente dois modelos disponíveis, que são dois modelos Llama, um menor e uma capacidade um pouco maior, mas também pela interface de código que eu citei, o ADK, a gente tem como configurar provedores externos, né? Aqui entra a parte do serviço agnóstico. Então, a IBM já dá conectores para a gente utilizar nos agentes do Orchestrate que a gente criar, a LLM da OpenAI, por exemplo, a LLM da Azure. Normalmente a gente quer manter ali, né, os modelos dentro da infraestrutura empresarial que a gente usa, da AWS e de outros provedores também. E para iniciar essas conversas, como eu falei, a plataforma ela tem esse viés mais conversacional. Então, o seu principal gatilho vai ser a interação com o usuário, né? O usuário mandou uma mensagem, o modelo vai começar a raciocinar e a responder o que foi solicitado. Mas a gente já tem algumas ferramentas em preview no ADK, em que a gente tem gatilhos temporais, onde a gente pode definir, por exemplo, que a cada X dias, né, o agente vai coletar informações, fazer um determinado procedimento, para a gente conseguir dar essa informação depois no chat. Isso é muito eficiente quando a gente tem algumas tarefas que demoram muito, né, que podem exigir muita capacidade computacional. Esse agendamento, né, pode ajudar muito nesse sentido. Mas vamos entrar agora, então, em uma parte um pouco mais prática, né, voltar para a plataforma para a gente explicar como que é a criação desses agentes. Então, eu vou exemplificar o que a gente consegue fazer, né, baseado esses agentes simples de suporte que eu criei. Então, para a gente criar um agente, né, o agente precisa minimamente identificar o perfil desse agente. Então, a gente precisa ter um nome e uma descrição. E essa descrição, ela aqui vai atuar não só para a gente saber o que a gente está fazendo, mas para quando a gente estiver usando a orquestração, para os outros agentes saberem das capacidades e o que esse agente faz de fato. Então, é nessas etapas aqui que a gente vai descrever, né, o que esse agente faz. E a gente também tem a opção de customizar a interface, né, que vocês estão vendo a customização da mensagem inicial, que a gente está vendo aqui, e a adição de inícios rápidos, né? Então, com ações que são muito corriqueiras, né, a gente pode colocar o início rápido aqui, e que a gente vai ter já vai começar com essa ação. Então, com isso a gente consegue definir também o estilo do agente, né, como eu falei. Para aplicativos um pouco mais complexos, a gente vai usar realmente o React, mas a gente tem a opção do modelo padrão. A opção de voz também a gente consegue configurar aqui, né? E ela vai habilitar esse botão aqui, a gente vai conseguir responder áudios em tempo real, né? Enviar e ouvir áudios. E aqui a gente chega na parte principal mesmo, que é como que a gente vai dar, né, conhecimento para o nosso agente. Então, a principal ferramenta que a gente tem para dar o conhecimento para o nosso agente é a adição de uma base de conhecimento. Essa base de conhecimento vai conseguir dar para o agente, né, o contexto necessário para ele executar as ações que ele quer. Nesse exemplo, especificamente, eu estou usando a base de conhecimento integrada do Orchestrate, que a gente consegue só fazer o upload diretamente dos arquivos que a gente quer, né? Então, a gente tem vários formatos aceitos aqui, a gente faz o upload e descreve o que tem nesse arquivo. E com isso, ele já está preparado para responder, né? Então, aqui nesse exemplo eu dei um FAQ, porque eu acho que é um exemplo muito bom para como a gente pode aproveitar o conhecimento que a gente já tem na empresa para usar no agente, né? Então, adicionando esse FAQ, o nosso agente já vai conseguir responder com base nesses documentos. Então, nesse caso do agente de suporte, a gente tem aqui várias perguntas e soluções, né, para os casos apresentados para o nosso agente. Então, isso daqui é uma forma muito eficiente da gente gerir o conhecimento do nosso agente. E tem a parte das ferramentas em si, eu vou entrar em mais detalhes aqui, mas só para dar uma visão geral. Nas ferramentas, né, a gente consegue adicionar funcionalidades no nosso agente. É aqui que a gente vai implementar as integrações com uma API, com o RPA, ela vai vir em formato de ferramentas ou até agentes, né? Então, nesse caso desse agente aqui, eu tenho apenas uma ferramenta,
que é uma ferramenta de fluxo, como eu falei, uma ferramenta onde eu queria controlar cada uma das etapas que esse agente vai seguir quando ele entrar nessa ferramenta, e aqui ele está pegando algumas informações do usuário, abrindo o ticket via uma API, e depois mostrando esse resultado novamente para o usuário, né? Então, a gente consegue criar essas ferramentas e também reutilizar essas ferramentas depois, né? Como eu falei, tem a parte de agentes, a gente consegue, em vez de adicionar uma ferramenta, a gente pode adicionar um agente que tem várias ferramentas, está configurado para lidar com várias ferramentas diferentes, né? E, finalmente, a gente tem a etapa do comportamento, que é onde a gente vai realmente descrever, né, todos os processos de negócio que a gente vai ter, né? Então, como que a gente tem que responder, como, por exemplo, aqui eu estou orientando que ele vai falar sempre em português, de maneira clara e profissional. Estou informando para ele como que ele usa a base de conhecimentos, né, o que tem nessa base de conhecimento, como que ele vai responder, e alguns comportamentos mais gerais. Além disso, aliado a isso, a gente tem a definição das guidelines, que vão ser gatilhos mais específicos, que a gente vai conseguir falar, dado uma condição, execute tal ação. Então, isso é muito útil para a gente reforçar o comportamento dos agentes, né? Nesse caso, eu estou falando que se ele não conseguir responder o usuário de forma satisfatória, ele já vai se encaminhar o usuário para essa opção de abrir um ticket aqui. E aqui embaixo a gente pode habilitar, né, como eu falei, o upload direto de documentos pelo usuário. E aqui embaixo a gente tem a opção de publicação dos canais. Então, assim a gente tem uma forma geral do que a gente consegue fazer com esse agente, das ferramentas que a gente tem para integração. Mas eu vou entrar em mais detalhes sobre como a gente pode, né, criar essas ferramentas, quais são as capacidades. E, basicamente, a gente tem 4 maneiras de interagir com essas ferramentas. A gente pode adicionar uma ferramenta ao nosso agente utilizando do catálogo, uma ferramenta pré-pronta. A gente pode reutilizar uma ferramenta que a gente já utilizou em algum agente anterior. Então, isso é muito interessante porque agiliza muito a criação de outros agentes. Então, imagine que você já configurou uma ferramenta de acesso à sua caixa de e-mail, por exemplo. Ou você já configurou o acesso de um robô RPA que vai fazer um procedimento específico. A partir dessa configuração inicial, você tem acesso à sua biblioteca local de agentes que você vai conseguir reutilizar sem precisar reconfigurar. Além disso, como eu falei, você tem a opção de criar ferramentas personalizadas, né, para integrar com as suas APIs, com as suas necessidades de negócio, né, aqui que a gente vai trazer realmente as necessidades que a gente tem no dia a dia, né, de acessar sistemas de RPA, de integrar com APIs internas da empresa, e aqui que a gente vai conseguir integrar, né, vários elementos dispersos da nossa infraestrutura em um agente único, que vai centralizar, né, vai orquestrar todos esses processos. E a gente também tem o processo de criar os fluxos agênticos, né, que são aqueles fluxogramas que eu mostrei, né? Então, nesses fluxogramas, especificamente, em que a gente consegue definir as etapas que a gente vai seguir, a gente tem algumas opções que é legal de falar das possibilidades, o que a gente consegue fazer com elas, né? Então, uma delas eu mostrei, que é a atividade do usuário, que a gente pode receber informações do usuário ou mostrar informações para o usuário. A gente tem blocos também para fazer a tomada de decisão. Então, a gente pode criar regras de negócio fixas, né? Então, tipo, a partir de determinado número de chamados, tome tal ação. Como a gente pode se apoiar na inteligência artificial para fazer a própria tomada de decisão ou para gerar conteúdo ou analisar conteúdo, né? Então, esses prompts generativos, a gente vai conseguir conectar esses blocos com uma caixinha que a IA vai conseguir agir de acordo com o seu prompt. E, além disso, a gente já tem aqui também integrado as funcionalidades de extração e classificação de documentos. Então, a gente vai poder usar funcionalidades de OCR, por exemplo, ou de classificação de documentos, para conseguir direcionar o fluxo ainda mais. E, para fechar, né, com toda a flexibilidade possível, a gente tem os blocos de código. Então, a gente tem a possibilidade de criar um bloco com código personalizado em Python, que vai fazer o que a gente quiser ali para controlar esse fluxo da maneira que a gente desejar. Então, falando um pouco mais do catálogo de ferramentas, são mais de 600 ferramentas. Selecionei algumas aqui que são mais interessantes, né, da SAP, do Workday, da Oracle. Tem ferramentas para TI também específicas, né, por causa de uso, para criar tickets no Jira, para Zendesk também, e as de produtividade, né?
para a gente acessar o Google Drive, Outlook, SharePoint, enfim, as principais ferramentas empresariais, né, elas já estão aqui criadas pelos próprios provedores de tecnologia. E, além disso, né, tem os agentes, que, como vocês podem ver aqui, eles vão contar com várias ferramentas integradas. Então, o agente é um jeito a gente pode pensar como agente, né, essa orquestração, como uma abstração do uso de ferramentas, né? Então, dessa maneira, a gente pode pensar que um agente é um conjunto de ferramentas e instruções que a gente vai poder abstrair isso e reutilizar esses blocos depois, né? Então, o que eu uso bastante, por exemplo, é o de gestão de calendário e eventos no Outlook, né? Que a gente consegue ter acesso ali a tanto a criação, a obter informação dos eventos, e isso tudo já vem configurado para a gente realmente utilizar nos nossos agentes. E tem a parte de publicação em si, né? Então, como eu falei, a gente tem vários canais de publicação, essa interface de chat nativa, em que a gente consegue enviar os arquivos pelo usuário, né? Ou iniciar uma conversa por voz. E a gente tem a opção, né, por exemplo, aqui na publicação do Teams, de publicar esse agente do Teams. Então, a gente pode ter não só o cenário da gente estar conversando com esse agente, né, fazendo solicitações diretamente, ou incluir, por exemplo, no grupo do RH, para que o RH consiga usar, né, várias pessoas consigam interagir com esse bot ao mesmo tempo, e até fazer bots interagirem entre si também. Então, isso tira a necessidade de acessar uma nova tela, né? Normalmente, se a gente já está no meio de Microsoft, a gente conseguir interagir pelo Teams já facilita muito a utilização desses agentes e a automação desses processos. Então, aqui eu vou demonstrar eu vou dar play aqui numa demonstração que a gente fez, depois eu vou entrar em detalhes como que a gente fez ela, de um guru de RH. Então, aqui a gente vai demonstrar esse agente, ele é responsável, né, por fazer a solicitação de férias. Então, a gente integrou com uma API que vai ter ali o saldo das férias, a informação do colaborador, e ele vai conseguir marcar as férias, né? Então, a ideia é que a gente consegue, né, acessar de maneira natural pelo chat as informações que esse agente tem na base de conhecimento dele, né? Aqui essa setinha está mostrando que isso daqui é baseado em um documento. Se a gente clicar ali, ele vai abrir o local do documento em que tem essa informação, e a gente pode fazer o processo também de consultar o saldo de férias. Então, aqui nesse caso, você vai ver, depois quando eu mostrar a construção do agente, é que aqui a gente está fazendo uma consulta a uma API externa, né? API que está na infraestrutura da empresa. E aí sim a gente consegue partir para solicitação de férias. E normalmente, né, o processo comum de solicitação de férias envolve, né, mandar um e-mail, pedir para o RH solicitar, né, para o gerente, se tiver aprovação, né, e criar as informações no calendário, né? E esse agente aqui, ele consegue fazer tudo isso de maneira automática, né? E aqui ele está avisando, né, que já foi enviado o pedido de férias por e-mail e o evento foi criado. Esse é o e-mail que ele criou automaticamente. E depois a gente vai ver o calendário, né, como ficou, que ele colocou aqui em aprovação durante esse fluxo aqui. Então, isso aqui é uma demonstração, né, do que dá para a gente fazer. E agora eu vou entrar em detalhes, né, como foi, né, basicamente criar esse agente, né? Além dos tópicos que eu falei da descrição, que são mais comuns, a gente tem aqui a configuração da base de conhecimento. Então, nessa base de conhecimento aqui que eu falei, aquelas informações que ele mostrou inicialmente, né, sobre o que tem, quais são os benefícios disponíveis. E aqui nas ferramentas é onde eu integrei a minha API externa, né? Então, a gente faz isso por meio das ferramentas e a orquestração multi-agente está aqui, né? Então, é uma maneira bem simplificada, bem abstraída da gente conseguir fazer isso, né? Então, aqui eu estou dando acesso a esse agente, a esses outros agentes para ele delegar, né? Um de gerenciamento de calendário, outro de gerenciamento de e-mail. E cada um deles tem um conjunto de ferramentas específicos e eles têm dentro deles, né, a configuração de como eles usam essas ferramentas. E o meu trabalho como desenvolvedor, né, como pessoa que está desenvolvendo esse agente, é detalhar no comportamento como que ele vai usar isso, né? Então, aqui eu estou falando, ó, você vai usar o agente e-mail management para enviar os e-mails com esses conteúdos. Então, eu estou abstraindo, né, toda a gestão do e-mail para um agente específico que vai lidar com isso. Então, eu estou delegando essa função. E eu estou a criação do evento no calendário da mesma forma.
eu estou explicando aqui que tem um agente especializado, que é o Calendar Management, que faz essa criação do evento. E ele já consegue lidar, né, esse Calendar Management, ele tem, acho que, 5 ferramentas diferentes, e uma delas é para ver se está disponível esse tempo nas agendas, ou se já tem uma reunião. E se tiver, esse agente é capaz de falar, ó, tem um conflito, e avisar para o usuário, e a gente já tem essa informação em tempo real também, além da configuração da base de conhecimento em si, né? E, voltando para a apresentação, a gente vai falar de um ponto importante, a gente citou no começo, que era um dos pilares da IBM, que é a parte de governança e segurança, tá? Então, como que a IBM implementa essas questões, né, de segurança, explicabilidade e governança? Então, aqui a gente está vendo o painel de analytics. Então, para cada um dos agentes que a gente criar, automaticamente a gente já tem acesso aos analytics desse agente. Então, você tem aqui os agentes que eu criei, e a gente consegue ver não só as mensagens, né, o quanto estão utilizando o nosso agente, quantas mensagens falharam, a latência, como para cada um dos agentes, a gente consegue entrar nele. Opa, a gente consegue entrar nele e ver cada uma das requisições, qual o processo que o agente aplicou, né, para responder, e que implementa a parte de explicabilidade que eu comentei. Então, a gente consegue ver que ferramentas foram chamadas por esse agente, como ele se comportou, o uso dos tokens, né, em detalhes. Então, a gente tem aqui, né, de forma muito transparente, muito fácil de utilizar, toda essa parte de governança e suporte. Muitas vezes, quando a gente trabalha com ferramentas que não são tão voltadas para o mundo empresarial, fica mais difícil de ter acesso a isso. E com isso a gente consegue voltar ao slide aqui, para as partes um pouco mais de infraestrutura, né? Então, a gente tem ali a questão do agnóstico, né, e ser aberto ao open source. A gente tem a opção tanto de usar isso na cloud, como no ambiente on-premise, né, na infraestrutura da empresa, como fazer uma implementação híbrida. Tem suporte para fazer o deploy disso daqui em outras clouds, que não a IBM, como a AWS, né? Então, a gente tem bem mais controle sobre esse tipo sobre a implementação em si. E com relação à precificação, a IBM tem 4 planos, né, bem simples de cobrança, né, e são planos que têm uma determinada quantidade de interações ali indicadas, e é cobrado o uso excedente, né, uma cobrança padrão no modelo de chatbots. E o conceito principal que a gente tem nessa cobrança é de um MAU, que seria um usuário mensal ativo. Então, um MAU corresponde a até 50 interações, 50 mensagens com esse agente, com determinado agente por mês, né? Então, cada um desses planos vai ter uma quantidade de MAUs específica, mas é importante perceber, né, que são até 50 interações por mês, né? Então, não é exatamente uma mensagem, né? E acaba facilitando ali a conta, né? Porque é muito mais fácil você saber o número de usuários ativos, né, do que exatamente a predição de outras plataformas, que é por token ou por algo desse tipo. Então, facilita bastante a precificação e você saber quanto que você vai pagar no final do mês. Além disso, a IBM é uma das líderes em suporte ao usuário e aprendizado contínuo, né? Ela conta não só com programas de cursos, como tem uma comunidade ativa muito expressiva, né, com fóruns, e, além disso, é uma plataforma empresarial. Então, ela tem esse suporte oficial aos usuários empresariais. Então, ela vai ter uma equipe de suporte para gerir os tickets e responder as dúvidas de forma bem proativa. E beleza, agora eu consigo repassar um pouco para Kelly. Tá aí, Kelly. Opa, Felipe, tudo bem? Muito Certo. obrigada por compartilhar essa experiência aí com a gente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela enquanto isso, né, para a gente continuar aqui. Então, se vocês têm alguma pergunta, pessoal, sobre a plataforma, sobre, né, o que o Felipe mostrou para a gente até agora, vocês podem ir mandando ali no chat.
Enquanto o Felipe dá uma olhada nas perguntas que foram mandadas, né, a gente já recebeu algumas perguntas aqui, eu convido vocês a avaliarem esse evento, né? Peraí que travou aqui minha apresentação. Agora sim. Isso, as meninas também estão colocando no chat aí o link para nossa pesquisa de satisfação. São algumas perguntas, mas nos ajuda bastante aqui a até avaliar, né, o quanto que vocês estão, o que vocês estão achando dessa série. Bom, dando um tempinho aí para o Felipe, então, né, lembrando que aqui na iProcess a gente é uma empresa que oferece do redesenho à automação uma abordagem de transformação digital orientada a processos, com todas as tecnologias de hiperautomação, BPM, RPA, BPMS, inteligência artificial, tudo aquilo que a gente puder fazer para apoiar na transformação de processos dos nossos clientes, certo? Esse evento aqui está sendo realizado com o apoio da iProcess, que é uma parceria completa na sua jornada de processos e de hiperautomação. Hoje a gente mostrou para vocês, né, um pouco do Oracle Orchestrate. Vamos lá. Aqui. Né? Então, seguindo na nossa agenda, continuem com a gente, porque na terça-feira que vem a gente vai falar sobre o N8N, que é outra plataforma de criação de agentes. A gente ainda vai falar sobre o Microsoft Copilot Studio. Vamos ter também uma sessão sobre o UiPath Agentic, que é uma das soluções, que é a solução que a UiPath está trazendo, né? Ela é muito focada em RPA, mas está trazendo uma solução de agentes. E no último, para fechar a nossa semana, aí a gente vai ter o Eduardo Brito mostrando, né, algumas aplicações práticas de utilização de agentes para quem está tentando, né, identificar aí como fazer o melhor uso dessas ferramentas. Beleza? Então, Beleza? Podemos ir para a pergunta. Sim, deixa eu só aqui. Vamos lá, então, primeira pergunta que chegou para a gente aqui é do Luiz, né? Ele diz: aqui na empresa estamos usando o ERP SAP, estamos com implantação de Process Mining, e ele pergunta: você indicaria um agente específico para usar nesse aplicativo? Beleza, perfeito. Ó, eu não consigo indicar exatamente o agente específico, mas a ideia é que você, dentro do catálogo, né, a gente consegue partir dos templates que a gente tem. Então, o principal é fazer a conexão e reaproveitar isso para o processo específico que você tem, né? Então, realmente, eu precisaria de mais detalhes aqui sobre qual é o processo, qual o tipo de automação você tem que fazer. Mas sobre Process Mining, né, a gente tem ali eu não consegui achar exatamente um agente para isso no catálogo, mas eu acredito que você conseguiria facilmente customizar um dos agentes que eles disponibilizam lá para isso. Isso aí. Luiz, se você quiser conhecer um pouquinho mais da ferramenta, pode entrar em contato com a nossa equipe de apoio, né, de atendimento, e a gente pode conversar um pouquinho mais, demonstrar e ver o que se encaixa aí na sua necessidade. Bom, a gente tem uma outra pergunta do Lucas. A base de conhecimento pode ser uma ou mais páginas web? Eu acho, Felipe, que ali você mostrou principalmente o carregamento de arquivos, né? Era um processo de suporte, então você carregou um arquivo de perguntas frequentes ali, que com certeza é uma base bem interessante para um robô que vai responder dúvidas, né, de apoio de suporte ali da área provavelmente seria usado na área de suporte a TI, né, de sistemas. Mas a pergunta é se tem como conectar uma página web, né, ou mais de uma página, como base de conhecimento de apoio especializado aí para esse agente. Perfeito. Ó, de forma direta, assim, na interface que eu mostrei do Agent Builder, não. A gente não consegue usar como base de conhecimento, né? Porque, como eu falei, a base integrada ela é para upload de arquivos mesmo, nesse momento. Mas a gente consegue integrar esse conhecimento facilmente com ferramentas, né? Então, como eu demonstrei ali, a gente tem até os blocos de código que a gente poderia usar no Agent Builder para criar uma ferramenta que consegue pegar arquivos da web. A gente tem ferramentas já prontas, por exemplo, para atuar com o SharePoint, por exemplo. Então, nessa utilização, eu acho que seria interessante ver se já tem uma opção, né? Se já tem ou o Google Drive ou o SharePoint que já tem esses arquivos para a gente ter acesso a isso, né? Então, para dar uma aplicação um pouco mais prática, por exemplo, eu já construí agentes
eles precisavam de informações e eles conseguiam pegar informação da própria caixa de entrada de e-mail, né? Então, não necessariamente a gente precisa criar uma base de conhecimento, mas a gente pode oferecer esse conhecimento para o agente através de uma ferramenta, tá? Então, é bem parecido. Ou a gente pode realmente optar por uma base de conhecimento externa, como eu falei, né? Não o upload direto, mas conectar com uma base externa, que vai dar, assim, as possibilidades de você tanto integrar mais tipos de arquivo, né, como ter ali arquivos uma base mais iterativa. Legal, vou aproveitar e já vou conectar com outra pergunta que veio enquanto você estava falando aqui, do Marco, né, que ele perguntou, é possível usar uma base de dados dinâmica, local, na nuvem, para uma base de conhecimento do agente, ou a cada atualização da base de conhecimento teria que fazer um upload de uma nova base de dados? Então, essa é uma pergunta que a gente se depara bastante, né? Nessa opção de criar o arquivo, criar o agente com o upload direto, você faz realmente o upload do arquivo. Então, a partir do momento que você atualizou o arquivo, você consegue atualizar arquivo por arquivo, né? Então, tipo, só um dos arquivos foi modificado, você só precisa atualizar um. Mas no momento, no Agent Builder, né, na interface visual low code, só dá para fazer com a atualização manual dos arquivos. Mas na interface de código, eu já desenvolvi, né, ali maneiras de automatizar isso e a gente consegue sim ter uma base de conhecimento que é atualizada com o intervalo que a gente definir, né? Então a gente já atua nesses casos aí e a gente consegue atingir isso via a interface mais personalizada de código. Legal. Indo para outra pergunta, que essa pergunta também tinha sido feita pelo Lucas, né? Então, o Lucas e o Marco trouxeram essa questão da base. Ainda na parte de mensagens, o Alfredo perguntou: um mal é igual a 50 mensagens por mês. No exemplo das férias, abriu-se 3 ou mais interações. Aqui são 3 interações ou uma, considerando acesso ao processo? Acho que você podia explicar um pouquinho mais aquela parte dos planos Exatamente. e da cobrança do mal, que é um pouco diferente, né, no caso da IBM, em relação a outras ferramentas. Exatamente. É uma ótima pergunta, eu acho que é uma das principais dúvidas que a gente tem quando a gente se depara com esse tipo de cobrança, mas a ideia é que o mal vai aglutinar as interações, né? Então, digamos que até 50 interações, 50 mensagens que a pessoa mandou direto no chat, vai contar como um mal só, tá? Então, e assim, não, independente de quantas ferramentas a gente chamou no meio do caminho para responder uma das mensagens, né? Então, a gente realmente aglutina isso e aí considera como um mal só. Agora, se um usuário manda uma mensagem, outro usuário manda outra mensagem, e começa a interagir de formas separadas, né? São usuários diferentes, aí são dois maus diferentes, né? Então, essa é a ideia principal, a gente entender que são usuários ativos que estão ali interagindo. Não é necessariamente são até 50 mensagens, né? Então não é exatamente um para um essa relação, mas a ideia é que a gente consiga agrupar isso para ter uma ideia realmente da utilização ali que esse agente está tendo. Opa, que ele está mutado. Lembrando que esse é o modelo atual de precificação da tecnologia, né? À medida que essas tecnologias elas estão evoluindo, os próprios vendors vão repensando em alguns casos como fazer a cobrança. Então, hoje, né, no momento que a gente está, a IBM tem aí, acho que quatro pacotes diferentes, né, por Exatamente. volume de mouse. Então, você pode dimensionar pelo número de usuários estimado e a quantidade de mensagens que eles devem mandar. Mas é um pouco mais fácil Exatamente. do que os tokens, porque o token, né, ele não está diretamente relacionado a uma mensagem igual a um token, que é uma das formas de cobrança. Então, é um pouco mais fácil de Exatamente. implementar. E entrando nessa parte dos planos, né, eles têm planos tanto para baixa utilização, né, de ali 4.000 tokens, de 4.000 mouse, até planos empresariais maiores, né, de 40.000. E também tem a opção grátis, né, tem o trial, né, até outra pergunta que já fizeram, vou conectar aqui, que é uma opção, né, você consegue testar o Orchestrate por 30 dias, tá, de forma gratuita ali, para ver se ele se adequa aos seus processos. Sobre a informação alguém perguntou ali exatamente sobre a informação do cartão de crédito, né? Falando diretamente com a gente consegue explicar melhor, assim, como a gente pode viabilizar esse período de demo, mas a gente também tem essa ferramenta legal aí, que é o trial, para a gente testar essas funcionalidades.
que está relacionado com a pergunta que o Cristiano fez, né, agora há pouco também, se tem uma forma de experimentar gratuitamente, sem precisar colocar o cartão de crédito. Então, quiser experimentar, fala com a gente vai ver, né, uma forma de dar essa experiência. Exatamente. Tem mais umas perguntas aqui, uma delas é como é feita a rastreabilidade das ações, principalmente para efeitos de auditorias, que foi o que você mostrou ali na parte de governança, né, Felipe? Legal, é uma ótima pergunta, assim, é um tópico que eu gosto muito, mas, assim, dando uma visão geral, tá? Cada ação do agente, o que a gente vê no Agent Builder é a abstração, a simplificação do processo de criação de agentes que a gente faz com código mesmo. Então, o que a IBM fez foi criar ali blocos para a gente conseguir interagir de maneira mais fácil, né? Para criar a descrição, para descrever o comportamento. Mas no final, isso tudo está implementado em código. Quando a gente tem a implementação em código, a gente implementa uma série de checkpoints que a gente pode pensar. Então, cada vez que o agente quer chamar uma ferramenta, ele vai gerar um log ali, ó, chamei essa ferramenta com tais parâmetros. E a gente consegue rastrear esse log, o que a IBM faz é apresentar esse log nessa interface de analytics, tá? Então, ali você vai ter acesso realmente a toda essa etapa de raciocínio. E a gente tem que lembrar também que são modelos baseados em planejamento e ação. Então, o próprio planejamento deles é literalmente um texto falando as etapas que eles vão seguir, né? Então, isso é muito mais fácil quando a gente conecta com isso, né? Então, esse planejamento que ele faz e que ele segue está em texto direto e a gente pode ter acesso a isso, é isso que a IBM permite com essa parte de rastreabilidade, né? Então, é um diferencial bem grande a gente ter isso de maneira transparente. Normalmente, nas outras plataformas, a gente consegue isso, mas tem um custo a mais para definir exatamente ali o que você quer rastrear ou não. Isso, mas ele apresenta ali, né, na parte que você mostrou ali do Analytics, inclusive você vê toda a linha de pensamento. Eu vou fazer isso, Exatamente. depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo, e aí ele executa aquelas ações e você vê se as ações foram concretizadas. Então, para uma Exatamente. organização querendo implantar agentes, isso faz uma diferença bem grande, né? Exatamente. Inclusive, ali, né, além dessas informações básicas do fluxo, a gente tem outras informações, como, por exemplo, uso de linguagem explícita, se ele teve que realmente é, rotular algum conteúdo, né, como não adequado. Então, ele tem tem flags específicas para isso, porque é o tipo de coisa que a gente tem que controlar, né? Isso estou falando do usuário, né? Porque o modelo em si, ele já tem implementado, né, vários guardrails, que a gente chama, né, então várias diretrizes de comportamento para ele não oferecer esse tipo de comportamento fora do que a gente espera para o modelo empresarial. Legal. Bom, e aí o Rubem fez uma pergunta que eu acho que a gente pode conversar sobre isso, né? Ele trouxe assim: a base de conhecimento seria para humanos ou para os agentes aprenderem? Na verdade, a ideia do uso de base de conhecimento é você aproveitar aquilo que foi gerado para humanos saberem executar o processo Exatamente. e entregar isso para que o agente aprenda através desse conhecimento. Então, o mesmo manual, a mesma lista de perguntas frequentes e respostas para essas perguntas frequentes, uma política, tudo aquilo que você forneceria para uma pessoa aprender a executar as atividades, né, daquele processo, você vai incluir isso como base de conhecimento do agente e o agente vai utilizar isso como um conhecimento especializado. Então, além do conhecimento que ele já tem, graças ao modelo de linguagem que está sendo utilizado, né, que a gente comentou ali, né, que principalmente ali é o Llama, mas pode ter Uhum. outros modelos de linguagem que podem ser utilizados, como o da OpenAI, né, ou outros modelos de linguagem. Eles têm um conhecimento, mas é um conhecimento genérico. E aí você quer dar um conhecimento específico da sua organização. Então você pega esses manuais, esses materiais e fornece para ele, e ele vai utilizar isso como conhecimento. Então ele não vai inventar coisas, ele vai usar esse conhecimento. Se quiser comentar mais Exatamente, alguma perfeito. E a gente tem que lembrar que a gente desenvolve esses modelos baseados no comportamento humano, né? Então, esses modelos foram feitos para entender a nossa linguagem, então eles são muito bons em realmente compreender, né, a intenção. Então, quando você coloca uma base de conhecimento nesse agente, você está influenciando, inclusive, né, como esse agente vai se comportar, né? Então, ele consegue absorver, né, partes ali, né, realmente da cultura da empresa, como que é a comunicação, se eles estão escrevendo muito ou pouco. Então, tipo, a base de conhecimento, ela
como eu falei, ele é parte do contexto que a gente vai ter para agir. A gente dá um nome especial, porque para a gente, né, como humanos, desenvolvendo, fica muito mais fácil entender isso como uma base de conhecimento com recursos que a gente vai usar para aprender. Né? Mas em termos de implementação, né, não é muito diferente do prompt que a gente vai dar, que o usuário vai dar. É claro que tem um grande trabalho, né, dos desenvolvedores de abstrair isso, né, de transformar, né, criar esses conceitos com software, esse é o trabalho do desenvolvedor, mas no final, os modelos são baseados em humanos, né? Então, são modelos baseados em como a gente funciona. Então, eu diria que é para os dois, assim, a base de dados, quando a gente constrói a base de dados, isso é muito legal quando a gente está trabalhando com os clientes, né? Construindo a base de dados, normalmente a gente acaba melhorando os processos da própria empresa. Às vezes, vendo a base de dados, a gente vê, ué, mas assim, aqui está escrito de tal maneira, aqui está escrito de tal maneira, e às vezes a gente descobre que o robô não está impreciso. O conhecimento que a gente estava propagando inicialmente, que estava ali com alguma coisa incoerente, ou alguma coisa que foi readaptada. É isso aí. Eu acho que uma coisa importante é isso, né? Que a base de conhecimento que vai ser fornecida para ele, ela tem que passar pelo menos por uma avaliação para ver se não tem ambiguidades, porque assim como uma ambiguidade, né, ou um viés naquele conteúdo que está sendo fornecido para a gente pode influenciar o agente a responder errado, né, ou se perder na resposta, também aconteceria isso com o humano. Então, como o Felipe falou, acaba sendo um processo, né, que você acaba na revisão aí, na preparação dessa base de conhecimento para o a gente, você acaba melhorando o próprio conhecimento para as pessoas. Ok, pessoal? Eu Exatamente, acho por que... isso que essa... Pode Não, falar. perfeito, só queria comentar que é por isso que a parte de modelar os processos, saber o que a gente está automatizando, né, antes de chegar nesse ponto de criar o agente é essencial, né? E eu acho que esse é um dos principais trabalhos que a gente faz aqui, né, entender o processo como um todo, para conseguir desenvolver essas soluções que atingem, de fato, o objetivo que a gente queria, né? Porque os agentes, assim como nós humanos, estão suscetíveis a falhas em processos, né? Processos que não estão bem adequados. Então, é uma etapa muito importante essa de planejamento antes da implementação. Isso aí. Bom, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês. A gente procurou responder aí, né, as perguntas que chegaram para a gente. Se a gente puder ajudar vocês em mais informações sobre essas plataformas, entre em contato com a nossa equipe. E a gente se encontra aí, então, na próxima terça-feira, onde a gente vai dar uma olhada no N8N e aí dar mais um pouquinho de base sobre agentes inteligentes aí para vocês. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado, pessoal.